Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma participação muito especial de uma professora que é muito querida minha e muito parceira da Courser já a longa data, né? De longa data. Hoje ela está um pouquinho longe da gente, está morando nos Estados Unidos, mas nada que o digital não resolva, né? Então eu tenho a grande satisfação, a grande honra de apresentar a professora Priscila Liporoni. A professora vai estar aqui falando com a gente sobre como simplificar, né, as restaurações estéticas em dentes anteriores e dentes posteriores, que eu acho que hoje é uma demanda muito recorrente do clínico, né? Fazer bem feito, mas fazer de forma simples. Antes de apresentar a professora Priscila, para quem não conhece, queria deixar alguns recadinhos aqui para quem está com a gente pela primeira vez, né? Ainda não usou a nossa ferramenta do GoToWebinar. Eu queria só explicar para vocês que o microfone de todos os participantes fica desativado para que a gente não tenha problema de ruído e interferência e isso não atrapalhe aí o bom entendimento da aula no decorrer dessa hora, tá? Mas vocês estão convidados, aliás, a gente estimula mesmo que vocês participem, façam comentários, façam perguntas. Então, tem um campinho aí no menu de vocês, que é um campo de perguntas. Então, eu combinei já com a professora Priscila, que vocês podem mandar todas as perguntas e comentários, e eu vou mediando essas perguntas para a professora, tá? A gente também deixa aí nos documentos alguns materiais informativos dos produtos da Cuser e durante todo o webinário vocês também têm a oportunidade de fazer o download desses materiais. Então, a professora Priscila, para quem ainda não a conhece, é uma grande especialista aí da área de dentística, né? Tem, além da especialização, tem mestrado, doutorado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, é pós-doutora em dentística pela University Health Science Center em San Antônio e Unicamp, né? Deve ter sido pós-doutorado sanduíche. É professora de dentística das universidades Univap e Unital, professora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unital, coordena aí os cursos de especialização da FAO, a PCD de São José dos Campos, o curso de atualização na PCD também de São José dos Campos. E se você precisar complementar com alguma informação adicional, fica à vontade, viu, Pri? Eu vou aqui passar o compartilhamento de tela para você, vou ficar nos bastidores, mas estou aqui, qualquer coisa que você precisar, a gente vai se falando. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Patrícia, muito obrigada pelo convite. Você, a Cuser, parceiros realmente aí de longa data. É um prazer estar aqui com vocês, longe, mais perto agora, né, na tela. Pessoal, aos meus alunos, eu sei que tem vários, eu sei que vocês não podem falar, mas vocês podem escrever no chat, depois a gente olha. Obrigada pela presença. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou longe, mas me deixa um pouquinho mais perto, que a saudade é uma coisa que, embora eu esteja muito bem aqui, mas a saudade, claro, de vocês sempre, né? Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, para não me alongar mais e a gente começar, a gente vai estar conversando hoje sobre resinas, em especial uma resina que pode facilitar muito a sua vida clínica, né? E é uma resina que eu vou mostrar para vocês que ela tem várias vantagens, além da simplificação das técnicas e da cor, ela tem outras vantagens que já vem com a Carisma Diamond, né? Que para quem me conhece, como a Patrícia falou, eu dou muitos cursos, quem me conhece ela sabe que eu gosto muito da Carisma, né? E pelo que a gente conhece da resina. Então, eu vou trazer um pouquinho disso para você, porque eu acho que é importante a gente ter uma simplificação, sim, de técnicas, de cores, mas nunca perder na qualidade para que a gente tenha longevidade clínica e sucesso aí nos nossos procedimentos, né? Então, quando a gente pensa numa restauração de resina, o que é importante? Algumas coisas são importantes para o nosso sucesso. Tudo é sempre vinculado ao sucesso clínico daquele procedimento, para que o nosso paciente fique bem e que a gente cumpra também aí muito bem o nosso papel como profissionais da área de saúde. Então, eu posso linkar aqui 3 fatores que são primordiais. Primeira coisa, a gente tem que escolher um sistema adesivo.
precisa ser um sistema adesivo bom. Por quê? Porque a resina, ela diretamente não se liga ao substrato dental, nem ao esmalte, nem à dentina. Então, o nosso adesivo, ele vai fazer esse intermediário. E para que eu tenha sucesso de um bom selamento, de uma boa retenção, de uma boa durabilidade dessa camada híbrida, desse sistema de adesão, eu preciso de um bom adesivo. Eu vou conversar rapidamente com vocês, porque eu acho que é importante, além da técnica, você conhecer o que você tem que associar com essa técnica. Então, basicamente, a gente tem hoje os adesivos universais, né, que vieram aí com algumas modificações, que facilitam bastante o uso clínico, que tem uma série de vantagens, né, com relação principalmente à sensibilidade, à hipersensibilidade. E tem também os tradicionais, aqueles em que a gente usa ácido fosfórico e que a gente tem frascos separados aí de esmalte e dentina. Daqui a pouquinho eu vou comentar mais. Mas tenham em mente, eu preciso fazer uma boa escolha do meu sistema adesivo. Aí você vai escolher a sua resina composta, claro, o seu material restaurador. Então, a preferência hoje, claro, sem dúvida, as melhores resinas são as nanohíbridas, né? Porque elas têm uma série de vantagens, tanto em relação à mecânica, quanto em relação à estética, e tudo que a gente quer englobar, né? Restaurações estéticas e com resistência para que você possa usar no sistema antero-posterior. O sistema tradicional, ele tem cores e massas em opacidades diferentes. Eu diria que até hoje, quando a gente dá curso, o principal é a gente sempre explicar o sistema de massa, né? Porque a cor não é tão difícil você escolher. A gente vai falar rapidamente, mas assim, não há um problema grande em escolha de cor. Mas há uma grande dificuldade com relação às massas. Então, se eu uso uma massa mais opaca, se eu uso uma massa de média opacidade, se é uma resina mais translúcida, se ela tem efeito, se ela não tem efeito. Então, requer realmente um treinamento para a gente poder trabalhar nesse sistema. E, claro, a novidade são as resinas que simplificam a nossa vida e que conseguem obter sucesso com relação à cor, né? Então, é o que a gente chama de técnicas simplificadas, né? Com relação à cor. Né? E aí que entra a nossa queridinha, a minha querida sim, a Carisma Diamond One. Né? Ela veio com uma proposta, que eu vou explicar o funcionamento daqui a pouco para vocês, mas em que ela vai facilitar a vida do clínico com relação à escolha de cor. E eu vou explicar o porquê. Porque ela vai conseguir, ela tem a capacidade aí de ter um mimetismo com a cor embaixo dela, ou com a própria dentina, ou o esmalte, ou aquela cor embaixo, e ela consegue reproduzir essa cor. Nisso, você acaba tendo a mesma cor do elemento dental. Então, olha que facilidade eu colocar uma resina. Se o meu dente, por exemplo, ele tiver uma cor A2, essa minha restauração, ela vai ficar na cor A2. Se eu tiver um substrato A2,5, A3, às vezes a gente não tem todas as cores, né? Por isso que ela acaba que tem uma vantagem com relação às cores tradicionais. Você não precisa chegar na cor. Então, se você tiver uma cor 2,5, todo mundo sabe que não tem uma cor 2,5 no sistema, né? Mas a minha resina Carisma Diamond One, ela vai conseguir captar a cor desse dente e vai chegar nesse tom, 2,5. E assim por diante. Então, é uma facilitação? É. É bem legal? É. Eu vou mostrar para vocês e vou mostrar casos clínicos, daí vocês vão concluir. Tudo bem até aí, pessoal? E claro, o meu terceiro pilar de sucesso nesse procedimento restaurador é a fotoativação. Então, é claro, não adianta, eu escolhi um excelente sistema adesivo, escolhi uma excelente resina composta e tenho um aparelho deficitário, que não faz a ativação correta. Aí a gente não pode culpar nem a adesão, nem o adesivo, nem a resina, porque a gente não está usando uma luz adequada para polimerizar. Então, esse pilar é importante? E eu tenho que relembrar isso para vocês. Eu sei que todo mundo quer saber da resina, a gente vai falar dela, mas não esqueça esse tópico. Então, trabalhem com foto de boa procedência, tá? Olhem o tipo de ponteira, se a luz ela é colimada, a ergonomia. Por quê? Porque isso faz diferença na sua polimerização, consequentemente, na sua longevidade clínica da restauração, tá bom? Então, pessoal, voltando para a Carisma, só para você, antes de eu falar da One, vamos entender o sistema para quem não conhece a Carisma,
né? A Carisma Diamond. Então, ela é uma resina muito estética, muito, eu gosto muito dela, trabalho com ela nos cursos de aperfeiçoamento, atualização e especialização. Ela tem uma gama de cores muito grande de esmalte, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é tirado do site, se você, a Patrícia deve ter disponibilizado esse material. Então, eu não sei, queria ter uma cópia disso. Com certeza você pode baixar e você vai conseguir. Então, a gente tem bastante cores de esmaltes e a gente tem algumas cores de dentinas. Por que eu gosto desse sistema? Porque eu acho ele mais simplificado de trabalhar. Quando você tem a dentina correspondente ao esmalte e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem cores. Os opacos são o light, o médio, o dark, né, que é mais opaco, e tem o bleach, que eu vou falar deles daqui a pouquinho também. E tem as cores de efeito. Então, para fazer estética anterior daquele paciente difícil, sabe aquele caso difícil? É um paciente de 12, 15 anos com aquele bordo alaranjado ou azulado, aquela translucidez, aquela opalescência. Então, às vezes, a gente vai precisar, sim, trabalhar com essa gama de cores, tá? Então, tudo é indicação. Vão ter casos que a gente consegue trabalhar com a técnica simplificada e tem os casos que realmente eles são específicos e a gente vai precisar trabalhar do sistema. A Carisma Diamond, ela oferece tudo isso. Eu gosto muito das cores de opalescente, principalmente aí, trabalho muito com o CL e o CO, bastante realmente, né? E as cores de dentina também, inclusive para mascarar alguns substratos. Se eu precisar, eu tenho a opaca Dark e a Bleach, que elas conseguem mascarar bem quando eu tenho algum manchamento também. Então, o sistema é excelente de cores. Além disso, a Carisma ela tem uma outra vantagem que eu acho importante ressaltar para vocês, que é com relação à sua composição. Como eu falei para vocês, claro, a gente quer trabalhar com resinas bonitas, que deem brilho, que deem lisura, que deem estética, perfeito. Mas eu preciso de uma resina que também que tenha resistência, eu preciso também de uma resina que não contraia demais, né? A gente sabe que um dos problemas, hoje mais no passado, mas ainda tem resinas que contraem muito. E isso é muito ruim, porque você pode fazer uma fenda na sua margem, né, entre a restauração e o dente, e levar uma infiltração. Então, a Carisma Diamond, ela tem uma baixíssima concentração em função do monômero TCD diuretano, tá, na composição. Então, ela é uma resina de baixa contração, sempre foi. Tá? E ela tem nanopartículas especiais que dão uma grande resistência no dente posterior. Então, isso é importante, no meu resultado final. Não importa se seja anterior ou posterior, eu vou ter na Carisma Diamond baixa contração, com isso me gera um menos estresse, menor a probabilidade de eu ter uma falha na interface, eu tenho um maior grau de conversão, onde os meus monômeros são transformados mais em polímeros, e eu vou ter aqui, para a estética, um alto grau de polimento e brilho. Então, não é só porque a Carisma One, com relação à simplificação da cor, que é o que eu vou falar, né? O assunto e da técnica, mas a gente tem que lembrar das vantagens, né? E a Carisma One, ela veio na sequência da Diamond, né? Ela é uma novidade. Mas o que foi mudado nela? Esse sistema de cor, mas ela tem a mesma composição, né, de partículas, de cargas da Carisma tradicional. Por isso que eu gosto de estar relembrando aqui para vocês, tá bom? Aqui só para mostrar para vocês sabem que eu sou didática, eu estudo muito, eu faço pesquisa, então quando a gente fala, não é só porque eu estou falando, né? A literatura mostra. Então, esse trabalho aqui, ele é bem interessante, é de um professor lá de Piracicaba, que acho que é conhecido de muitos de vocês, professor Marcelo Giannini, onde ele testou várias resinas, tá? E aí a gente obteve no resultado, que eu compilei para vocês aqui, olha, que a Carisma Diamond, ela teve alta resistência flexural, ela é muito resistente e tem propriedades físicas excelentes, tá? E que esse monômero, que eu acabei de falar para vocês, realmente é um monômero, como ele é um monômero de alto peso molecular, ou seja, ele é uma cadeia longa grande, né, de baixa viscosidade, ele traz esse benefício, tanto da resistência como a diminuição da contração. Então, isso é só para mostrar para vocês que não sou só eu falando, mas realmente os trabalhos vêm mostrando aí a qualidade da resina, tá? E aqui, claro, vamos começar a falar da Carisma, então, da Diamond One. Então, essa resina, olha, esse caso, ele está publicado no blog da Cluser, inclusive, né, que eu fiz,
E onde a gente estava fazendo uma substituição de amálgama, esse paciente é um aluno da faculdade que chegou para mim e falou assim: ai, professora, não quero mais esse amálgama, você tira? Eu falei, claro. Aliás, hoje é uma coisa também que a gente, às vezes eu ressalto isso em curso, né? As restaurações de amálgama, às vezes sempre tem aquela dúvida: removo, não removo, eu troco, coloco resina? Sim, na maioria das vezes sim, principalmente se ela já tiver extensa. Por quê? Se ela tiver comprometido uma crista marginal, que é um pilar de um dente posterior, por exemplo, porque o amálgama, infelizmente, depois dessa pandemia, muita gente tá com problemas de bruxismo, apertamento, ranger. Então, a gente está percebendo muitas fraturas em dente por causa de restaurações de amálgama. Não é só uma questão estética, claro que também é estético, mas não é esse o principal motivo da substituição. A substituição, ela vem em relação aos danos que o amálgama está causando nos dentes. E eu já vi perda de elemento dental. Um caso, inclusive, na universidade. A paciente no pré-molar tinha uma MOD, não era tão extensa, de amálgama, e veio com o dente fraturado que teve que extrair, tá? Então, assim, é possível substituição? Sim, perfeito. Então, vamos voltar na escolha. Aqui, o paciente era jovem, esse amálgama não provocou nenhum tipo de manchamento na dentina. Daqui a pouco ele vai aparecer passo a passo. E a gente foi um dos primeiros casos que eu fiz com a Carisma One. E aí fui fazer a substituição, né? Quando você olha para essa resina, eu não sei quem já utilizou, quem já foi meu aluno talvez já conheça, né? Já tenha até usado. Você olha para a resina em si, você fala, nossa, ela é tão clarinha, branca, parece que não vai ficar da cor do dente. É justamente isso. É a tecnologia dela, né? Eu vou explicar daqui a pouco, mas essa tecnologia que ela tem de conseguir passar esse efeito do dente, essa cor do dente da dentina para cima. Então, quando você olha aqui o resultado final, você fala, nossa, tá da cor do dente. Professora, você não escolheu a cor? Não, não precisei escolher a cor. Essa é a grande vantagem, né? Então, pensa em todos aqueles casos que você fica tentando selecionar cor, se você põe mais massa de esmalte, se você põe mais dentina, se ficou cinza, por que ficou, o que faltou. Então, veja, você consegue resolver mais facilmente, né? Colocando essa cor e ela mimetiza a cor do elemento dental. Então, você tem no final a cor exata que teoricamente você não precisou escolher, né? Então, realmente é uma grande evolução. E aí eu vou explicar um pouquinho rapidamente para vocês, só para vocês entenderem como é que funciona isso, né? Adaptive Light Matching. Então, assim, como é que é essa adaptação, como é que funciona isso para a gente poder entender como que chega nisso? Então, o que a gente tem? É tudo uma dinâmica das leis físicas, né? Essa questão ótica da luz passa, a luz atravessa o objeto, ela volta e reflete. Então, a gente tem vários comprimentos de onda na luz branca, né? Então, esses comprimentos de ondas, eles vão incidir sobre o dente, sobre aquela dentina, né? Que você removeu a restauração, e quando você coloca a resina, com as suas tecnologias, ela consegue refletir, ela volta essa cor da dentina para a restauração, para a reprodução daquela resina, né? Então, você tem aqui, olha, a luz incide, você tem aí a cor do dente adjacente, ela bate quando ela retorna, essa resina, ela tem a capacidade de transmitir, retornar a cor daquela dentina. É por isso que eu consigo, quando eu visualizo a restauração, falar, nossa, realmente ficou da cor do dente, né? Porque é exatamente a reprodução que essa tecnologia traz. Muito interessante, né, pessoal? Aí, pessoal, aqui um outro caso, e aí vamos complementar agora algumas informações. Numa dentina que você tem de cor normal, que você não tem nenhum tipo de alteração de cor, você pode usá-la direto, sem nenhuma preocupação, pode colocar, não vai ter nenhum efeito. Aí vamos lembrar um pouquinho. Ela precisa, professora, de algum preparo especial na restauração, no dente? Não. A gente tem a filosofia de conservação máxima de estrutura dental. Então, como que é o procedimento? Você remove a restauração antiga e você faz a restauração nova. Vê o melhor a questão do adesivo, escolhe, daqui a pouquinho eu vou comentar rapidamente dos adesivos e do ácido. Você faz a técnica, restaura e está finalizada a sua restauração.
Como é que eu faço? Eu preciso remover mais dentina que o normal, professora? Não. Hoje a gente faz a remoção da dentina infectada, né? Então, a gente não remove aquela dentina passível de remineralização, é o tecido realmente amolecido, tá? E aí você finaliza a restauração. Daí, o primeiro você vai olhar essa minha imagem dessa foto do meio, que eu tirei para vocês bem bonita, tem uma dentina reacionária bem bonita aqui. O que é essa dentina, professora? Por que ela é dessa cor? Essa dentina, ela é formada em resposta a uma defesa do seu dente, da sua polpa. Quando você tem um processo de cárie, ele vai avançando próximo à polpa. Quando ele vai se aproximando muito da polpa, as células dos odontoblastos, aquelas células periféricas da polpa, começam a produzir mais dentina. Por quê? Para evitar que aquela contaminação bacteriana invada a polpa, porque se houver invasão bacteriana e inflamação, pode levar a um tratamento endodôntico. Então, veja, a sua polpa é um mecanismo de defesa. Como que ela se defende? Produzindo dentina. Como é um processo infeccioso de cárie, ela tenta produzir o mais rápido possível. E aí, nisso, ocorre pigmentação, reorganização dessa dentina e ela sai nessa forma que a gente denomina dentina reacionária. E na maioria das vezes, essa dentina, ela é mais escurecida, amarronzada. Então, vamos entender um pouquinho para a gente poder entender como que a gente vai trabalhar com a Carisma Diamond nessa resina. Então, nesse caso dessa resina, a gente pode, primeiro, mascarar esse escuro lá embaixo para depois usar uma cor de dentina e, por cima, fazer normal a técnica da Carisma Diamond One. Aí, a própria Cooser, como eu mostrei para vocês, a gente tem algumas resinas que a gente pode usar nessa opção. Então, a resina OD, que seria o opaco dark, seria uma resina de alta opacidade, a gente consegue, ao mesmo tempo, mascarar esse marrom e já deixar a cor de dentina. Então, você colocaria uma pequena camada só para cobrir a dentina reacionária, por cima dela você viria com a Diamond, com a Carisma One, e faria a restauração normalmente, tá? Então, essa é uma opção que você pode fazer. Se você estiver trabalhando num dente anterior, ou numa classe 5, uma lesão cervical não cariosa, uma outra opção, se eu precisar, às vezes, de uma cobertura mais opaca, a gente tem a opção da própria Carisma Diamond, a OB, que é a opaco bleach, que, aliás, é uma cor muito bonita. As cores, pessoal, as cores bleach da Carisma Diamond são lindas. Eu sou apaixonada pela BL e a BLX. Né? Mas o bleach, que é o opaco clareador, também, você numa camada bem fina, ele vai conseguir tirar esse escurecido. Tudo bem, pessoal? Então, são duas opções que você tem, que você pode associar se for preciso, no caso, né? Não são todos, mas às vezes você pegou um caso de manchamento, uma dentina reacionária, ou você foi substituir um amálgama, estava muito extenso e ele manchou, oxidou. A mancha de amálgama, quando é aquele amálgama mais antigo, ele oxidava muito, hoje menos, mas muito, e às vezes fica até meio preto, né? Então, você pode fazer a cobertura com uma bleach, com essa opaco, bem fininha, que ela vai cobrir, tirar o escuro, para depois você trabalhar com a Carisma Diamond One. Esse casinho do lado, pessoal, só para mostrar para vocês que nem tudo, aquele primeiro eu fiz, esse daqui eu fotografei. Eu ajudei a aluna, mas foi feito na graduação. Olha que legal. Então, eu sempre tentei levar para vocês, né, meus alunos eu sei que estão aí ouvindo, mas coisas novas, porque eu acho que o aluno que ele está aprendendo, ele também tem que conhecer os materiais novos para depois ter opção e conseguir trabalhar melhor quando ele vier se formar. Então, eu sempre tive cuidado de levar essas novidades para os meus alunos. Tanto que esse caso foi feito na graduação. Olha que bonitinho, pessoal. Duas restaurações extensas de amálgama, classe 1. Olha a crista do premolar, já estava quase fraturando, né? Olha a cor da dentina, tá? Olha a cor do esmalte, né? Um dente claro. Olha quando você restaura só com a Carisma Diamond One. Então, só para você entender, foi feito na graduação. Olha que belezinha. A paciente amor, né? Sai aquele cinza e olha a restauração da cor do dente. Então, qual foi o trabalho? Restaurar, que você já sabe, que é a técnica normal, tradicional que você aprende. Sempre lembrando, um adesivo bom. Aqui no caso, eu vou falar, vou me antecipar do adesivo, mas eu gosto muito do Universal, do Gluma, né? Universal. A Paty sabe disso, eu adoro o Universal porque ele tem muitas vantagens em relação ao sistema tradicional, com relação à facilidade técnica, né? Que às vezes o clínico, ele relata para mim, pessoal que faz curso, eu faço resina, tenho sensibilidade,
Então, não é que a técnica com ácido é ruim, ela não é ruim, mas ela requer todo um cuidado, né? Um cuidado de tempo, você tem que ser criterioso, você tem que ver que ácido você vai colocar na dentina, você tem que fazer uma lavagem adequada, você tem que fazer uma secagem adequada. Então, às vezes dificulta um pouco a vida clínica, né? O universal ele não tem isso. Como a gente só condiciona esmalte, eu vou falar da técnica para você, a gente faz o condicionamento seletivo e só esfrega o adesivo na dentina. Então, eu realmente gosto muito do universal. E aí, você tem a restauração finalizada, né? Então, ficam casos bonitos e simples, tá? De executar. Esse é o meu queridinho, pessoal. Eu não vou mentir para vocês, eu realmente gosto do universal. É, o universal da CUSE, ele tem, além do MDP, a maioria dos universais tem o que na composição diferente? Algum monômero funcional. A maioria deles tem o MDP, tá? O universal o Gluma, ele tem dois. Além do MDP, ele tem o 4-MET, que também é um monômero funcional. Os monômeros funcionais, o nome diz, monômero funcional, eles têm funções específicas, né? Então, eles são excelentes para proteger a rede de colágeno, né? Eles são mais hidrofílicos, então eles têm um alto poder de penetração naquela dentina, né? Eles conseguem isso. Você tem também aí uma questão de não precisar, eles são mais ácidos, você não precisa jogar o ácido na dentina, o próprio monômero penetra na trama de colágeno, remove parcial smear layer, né? Então, o que você acontece com isso? Você tem uma melhor efetividade de qualidade, não de espessura, de qualidade dessa camada híbrida, tá? E você praticamente não tem risco de ter sensibilidade. Além da camada híbrida, esses monômeros se ligam no cálcio do dente, né? Tem uma união química. Então, a gente tem dois tipos de união. Uma união micromecânica, que é a formação da camada híbrida, naquele entrelaçamento do adesivo entre o colágeno, e tem também a ligação química com o cálcio do dente, tá? Então, ele é mais estável, mais flexível com relação à técnica, ele aceita aquela secagem, uma secagem maior ou menor, porque ele é bastante úmido também. A única coisa que você precisa anotar nesse momento, vai ficar uma dica bem grande para você que às vezes não está no livro. Depois de você fazer a técnica, você condiciona esmalte, tá? O esmalte é 30 segundos sempre. Você vai fazer a aplicação desse adesivo com uma gota generosa ou mais de uma gota e esfregar 20 segundos em toda a dentina, tá? E aí você vai jogar o jato de ar, um jato de ar um pouco mais demorado do que aquele que você jogava quando você fazia a técnica com os passos separados e quando você condicionava a dentina. Então você tem que fazer uma boa secagem. Por quê? Porque esse adesivo, por ter uma formulação diferenciada, ele é mais aquoso. E eu preciso remover realmente a água, porque a água ela vai ser o seu ponto negativo. Não vai deixar polimerizar direito o foto e aí o seu adesivo não vai ficar adequadamente polimerizado. Então, essa secagem tem que ser por 20, 25 segundos. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, tá? Para depois não falar, professora, você falou que o universal era bom, não consegui usar, não deu certo. Então, isso é uma questão que é uma dica para vocês, tá? Sequem bem esse adesivo depois que vocês friccionarem, tá bom? Mas eu gosto muito dele. Uma outra dica que eu vou dar, que também é muito importante, eu sei que parece que não, mas com relação ao ácido. Alguns ácidos deixam resíduo na dentina, deixam resíduos no esmalte. Então, eu preciso de um ácido, primeiro, que não escorra, porque se eu vou passar só no esmalte, não dá para ele sair escorrendo, né? Você pode ver aqui pela figura, pela foto, aqui o ácido, olha, o Glumaet da Cuse, olha como ele é bem tixotrópico. Então, você consegue delimitar exatamente a área de aplicação. Quando você faz condicionamento seletivo, necessariamente você tem que fazer isso, tá? E preciso de um ácido que não deixe resíduo. Esse ácido é de alta qualidade, ele não vai nem deixar resíduo e nem vai escorrer onde não é para você colocar ácido. Tudo bem, pessoal? Então, o condicionamento, eu que gosto do condicionamento seletivo, a técnica preconiza 30 segundos de ácido no esmalte. Tá? E você pode até proteger a dentina, lava bem, ele não foi na dentina, daí você faz a aplicação do adesivo, ok?
Aí, pessoal, só para a gente comparar, eu vou começar a mostrar os clínicos, tá? Mas só para você entender, então, com relação ao que tinha, ao que tem, né, do tradicional, vamos dizer assim, né? Como que eu obtenho a cor de um dente tradicional numa resina tradicional? Você vai fazer ensaio restaurador, você vai ter a opção de fazer mapeamento de cor, tem várias maneiras de você selecionar a cor. Além de selecionar a cor, qual que é a outra preocupação da estratificação? Você vai ter que saber trabalhar com a massa de esmalte, você tem que saber trabalhar com a massa de dentina, se tiver corpo, você tem que saber trabalhar, ou seja, você tem as opacidades que você tem que saber trabalhar. E muitos profissionais, vou falar para vocês, erram, não é na escolha da cor, mas eles não sabem quanto usar de cada, quanto põe de esmalte de dentina e erra nas camadas de opacificação. Então, se eu tiver uma técnica que me ajude, que simplifique, isso vai facilitar e você vai conseguir um resultado de excelência, tudo bem? Além disso, eu tenho também na tradicional cores para dente opacos, né? Cores que opacificam substratos escuros, as de efeito opalescente e as de efeito translúcido. Ou seja, você tem que saber tudo isso para poder fazer uma restauração. Tudo bem? Quando a gente tenta mostrar técnica simplificada, é como se eu tivesse uma cor que ela vai fazer o papel do esmalte, da dentina, do corpo, de tudo. E ela vai me dar a cor que eu quero no dente. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Né? Claro que, pessoal, você vai falar assim, professor, eu vou conseguir usar 100% dos casos da Carisma Diamond One? Não, nem é a proposta. A proposta é facilitar a sua vida na maioria dos casos. Como eu falei, tem casos que eu uso, que eu gosto muito do CO, do CL, que eu uso as cores de efeito opalescente da Carisma Diamond, que são maravilhosas, que eu adoro e que eu vou precisar. Quando? Fraturas, por exemplo, de pacientes jovens que têm os bordos translúcidos, que têm opalescência, porque daí você precisa reproduzir. Agora, você tem vários outros casos que o paciente não tem esses efeitos, não tem nem efeito de bordo de opalescência, nem de translucidez, e daí você não precisaria usar toda essa quantidade de massa se você tiver uma que já faz todo esse efeito e me dá a cor do dente perfeita. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a proposta da Carisma Diamond One. Você usar na maioria dos seus casos que você não tem ou não precisa de cores de opacificação diferentes em situações principalmente de pacientes jovens, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho agora dela. Por exemplo, num dente anterior, então, que casos que eu posso fazer? Pessoal, vou começar pelo caso que você não consegue fazer. Uma fratura extensa de classe 4. Por quê? Quem consegue me responder? Eu tô brincando, pessoal, eu sei que vocês não podem responder. Mas se você tem uma fratura extensa de uma classe 4, paciente é jovem, primeiro, você sabe que você tem o fundo escuro da boca para mascarar. Então, eu não tenho substrato atrás. Como é que a resina, se você viu que eu expliquei rapidamente para você, que ela vai puxar a cor de trás da dentina. Se eu não tenho nada, não tem como ela, com a tecnologia dela, executar isso. Então, esses casos de fraturas, não tem como. Realmente, você vai ter que usar o sistema da Carisma Diamond com aquelas cores que eu já mostrei para vocês, que aí você vai fazer concha palatina com CL, você vai colocar o opaco médio, o opaco dark, ou light, dependendo da cor, e vai colocar a cor de esmalte, fazer os bordos, os efeitos dos bordos. Mas, por exemplo, eu tenho dentes com pouco volume, né? Então, o dente ele não tem uma restauração em si, tenho diastemas pequenos, dentes com pouco volume, que eu posso acrescentar volume. Ou seja, vou colocar minha Carisma Diamond One e ela vai puxar a cor daquele próprio elemento dental. Então, aqui um caso que vocês podem ver que foi dado volume, tá? Então, você tá vendo aí, volume no dente, os pequenos espaços foram preenchidos, a anatomia executada e você não teve que selecionar a cor. Entendeu? Então, você viu como simplifica? Então, o que você precisa saber? O que você já sabe, que é você trabalhar com resina, fazer polimerização adequada, trabalhar com condicionamento, com adesivo e fazer anatomia. Basicamente é isso. Você não teve aquela preocupação. Ai, será que vai dar certo a cor? Será que eu vou errar? Será que a hora que eu terminar vai ficar bom? O paciente vai gostar? Vai ficar não vai ficar marcado? Enfim, você conseguiu sucesso, porque além da anatomia, que você já sabe, se você não domina, pratique, é sempre praticando que a gente vai conseguir melhorar a nossa técnica, mas você não tem a preocupação da cor.
Então, já houve aí uma grande facilitação, uma simplificação da técnica para você. Tudo bem? Então, essa é a proposta da resina, tá? Aí, pessoal, outras situações. Então, por exemplo, lesões cervicais. Tá? Hoje a gente sabe que o paciente, ele tem muitas lesões cervicais em função aí desse quadro que a gente teve anos atrás, aí agora está no 4º ano, né, da pandemia. Então, assim, apertamento, trinca, ranger, as pessoas ficaram mais tensas, muitos processos erosivos, enfim. Essas regiões cervicais, às vezes, elas também não são fáceis de serem trabalhadas. Então, olha aqui, uma situação que você tem um processo aí já erosivo, associado ao abrasivo. A erosão, pessoal, hoje a gente entende, só para você entender das lesões cervicais, que é difícil a gente separar todas elas. Às vezes, elas estão muito associadas, tá? Então, às vezes a gente fala erosão, mas não é só erosão. Claro que tem um pouco de abrasão, às vezes tem um pouco também aí de tensionamento, né? Hoje a gente nem chama mais de abfração, é o termo antigo, né? Essa nomenclatura já mudou. Então, a gente já tem tensões nessas regiões, fraturas, microfraturas na cervical. E aí você também pensa, nossa, como que eu vou acertar a cor dessa região? Normalmente ela é mais amarelada, né? Tem um tom. Então, essa proposta também encaixa perfeitamente bem nesse tipo de lesão, em que você consegue o quê? Se for mais amarelado, ela vai trazer a cor mais amarelada daquela dentina. Então, olha só, ficou perfeita a cor da restauração, sem eu precisar ter usado a cor de esmalte, cor opaca, cor de dentina, não precisei. Usei uma resina só que fez todo esse trabalho, ela puxou aquela cor da dentina e a minha restauração ficou exatamente da cor do substrato. Ou seja, ela ficou perfeita naquele elemento dental. Tudo bem, pessoal? Então, facilita? Com certeza facilita, né? Facilita bastante. Então, casos também, olha, do envelhecimento tradicional, hoje a gente tem pacientes jovens, vamos falar assim, ó, dentes jovens, que às vezes você olha uma boca e você fala assim, nossa, às vezes você não está olhando a pessoa, se você olhar só a boca, você fala assim, nossa, esse é um sorriso, por exemplo, de um paciente de, sei lá, se eu falar muito novo, vou parecer velha, né? Sei lá, 40, 45, 50 anos. Aí você fala, nossa, parece que tem 50 anos. A paciente tem 25, 30. O que vem a ser? Eu não sei quem acompanha o professor Paulo Vinícius Soares, ele fala muito bem, estuda muito esse assunto e lançou um livro, inclusive, sobre envelhecimento precoce bucal. Então, assim, é um estilo de vida que a gente leva hoje, talvez pós-pandemia, mais moderno, e principalmente as gerações mais novas, né? Então, o nosso dente está sendo afetado. E o que leva a isso, esse envelhecimento? Você tem aí desgastes, você vai tendo desgastes, dentes menores, com menos volume, abrindo espaços, microfraturas, desgastes nos bordos incisais, né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma reabilitação estética, não é nem uma restauração da classe X, é uma reabilitação estética que você vai fazer acréscimos de material. Para o quê? Por causa desse envelhecimento precoce, né? Então, aqui, uma paciente que tinha isso, né? Os dentes com um volume menor, os incisivos centrais com menores volumes, o lateral já desgastado, também com falta de volume. Daí, o que a gente tenta fazer? A anatomia desse dente, então você pode fazer com enceramento, se você não tiver habilidade, é um caso que você pode mandar fazer um enceramento diagnóstico, e aí você vai trabalhar com a carisma Diamond One, né? Porque não tem alteração de cor, é acréscimo de volume e ela vai trazer a cor do dente. Ou seja, você não vai ter essa preocupação. A sua preocupação vai ser só trabalhar a anatomia e volume desse elemento dental, né? Então, tudo isso facilita? Sim, facilita. E aí, sempre depois, acabamento e polimento e lisura estética, como eu já falei para vocês. A Carisma Diamond é uma resina excelente em termos de estética e lisura, além das qualidades que eu já ressaltei para vocês, né? Então, tá aí caso final. Então, fica bonito? Fica bonito? Fica. Precisei separar várias cores, várias opacidades? Não. Uma resina só que a gente consegue estar trabalhando e chegando ao resultado estético de excelência e com mais facilidade e simplificação aí para vocês, tá bom? No caso de posterior, só para a gente tomar a mesma coisa, pessoal. Aí vou dar algumas dicas. Posterior, claro, você vai ter que trabalhar com matriz. Então, claro, para eu fazer um bom ponto de contato, hoje a gente tem uma facilidade grande, porque a gente tem muitos sistemas à disposição. Mas a gente trabalha sempre com matrizes metálicas, mais flexíveis, com cunhas diferenciadas, com grampos, já que ajudam a fazer esse contorno. Então, assim,
nesse quesito, a gente tem bastante opção, tá? E aí, a opção para você usar de cor de resina posterior, sem dúvida nenhuma, é a Carisma Diamond One. Porque não tem lógica, principalmente posterior, se você já tem uma resina que vai chegar na cor do dente, não tem por que você querer estratificar alguma coisa, né? Realmente não faz nem mais sentido hoje em dia, né? Aqui só mostrando para vocês alguns kits de simplificação, tá? Importante, sim, uma boa matriz. Assim como eu falei, algumas coisas são importantes. A matriz no posterior é fundamental, tá? A resina vai facilitar todo o resto. Então, você tem que ter uma boa adaptação de matriz, uma boa cunha, tá com o sistema adaptado, de preferência com isolamento absoluto, sem contaminação. A gente não consegue trabalhar muito bem com resina na contaminação, então a gente preconiza sim isolamento para que a técnica saia melhor, para que o adesivo tenha uma longevidade muito grande e que não haja contaminação na sua restauração, tá? Isso é básico, eu não vou entrar em detalhes, mas é muito importante sim, tá? Aqui um caso da especialização, olha as restaurações de amálgamas totalmente deficientes, os dentes já apresentando trinca, oxidadas, sem crista, sem anatomia. Gente, posterior, eu preciso da crista marginal, tá? E crista marginal em posterior em amálgama é péssimo. Indica que esse dente mais dia, menos dia, vai ter fratura. Por quê? Porque a crista marginal, ela é um pilar do dente posterior, que tem muita sobrecarga na mastigação, tá? E o premolar é um dente comparado com o molar bem menor. Então, assim, ele sofre bastante com restauração de amálgama, tá? Principalmente se pegar a crista marginal. Então, esse tipo de restauração deve ser substituída por resina composta, tá? Então, aqui só mostrando, ó, remoção, conservador. Você vai remover, não tem preparo, tá? Importante, você só remove a dentina realmente afetada, aquela amolecida, infectada, e instala o sistema matriz e técnica, a mesma. Eu gosto do universal. Então, aqui a gente condiciona todo o bordo de esmalte, né, toda a volta de esmalte, e vai fazer a aplicação do adesivo universal, esfregando por 20 segundos. 20 segundos, pessoal, entendo assim, quando eu tenho uma cavidade muito grande, às vezes o meu 20 segundos ele vai se tornar 40, porque eu tenho que ser 20 em toda a superfície, e eu preciso fazer uma aplicação sempre ativa, sempre esfregando, tá? E sempre no volume razoável. Então, tem gente que me pergunta, professor, é só uma gota? É difícil falar em gota, depende do tamanho da cavidade, às vezes vai ser mais de uma. O que é importante você saber? Que eu tenho que ter quantidade suficiente do adesivo para que ele possa fazer o que ele precisa, ou seja, penetrar na trama de colágeno, fazer o imbricamento, dissolver parcialmente a Smearley. Então, assim, ele precisa ter essa ação. Então, eu preciso fazer aí 20 segundos. Dica de novo, fazer a secagem desse adesivo, né, para evaporar o solvente, a água em excesso, 20 segundos no mínimo, tá? E polimeriza bem com foto adequada. Tudo isso já comentei com vocês. Aqui logo a restauração finalizada e aqui a remoção do isolamento ainda para checar a oclusão. Mas vocês estão vendo? Olha só como ele já puxa a cor do elemento dental, tá? Isso ainda nem a resina estava hidratada. Então, a gente tem um sucesso bastante grande com essa resina Diamond One? Tem. Aqui final, aqui novamente isolando para depois fazer o acabamento polimento, tá? E aqui final, olha o brilho e a lisura, já com acabamento polimento. O caso que eu mostrei para vocês, passo a passo agora, então assim, a gente fez a substituição desse amálgama, se você olhar as margens, ele já é totalmente deficitário, né? Olha que cor de dentina linda, né? Eu acho linda essa cor, dentina, né? Essa cor é uma 3, eu acho que essa dentina, né? Então você olha e fala assim, nossa, olha que se eu tivesse que escolher para chegar na cor do dente, se você ia pôr um esmalte, uma dentina, enfim. Não precisa mais. Então eu vou usar minha Carisma Diamond One e vou fazer uma cor só e vai chegar na cor do elemento, tá bom? Então aqui fazendo o condicionamento seletivo com o Glumaete. Aqui a aplicação, então, ó, do Gluma, que é o adesivo que eu gosto. Olha a ideia umedecida do adesivo, tá? Aí você vai fazer a técnica normal, como você já aprendeu. Incremental, 2 em 2 milímetros, e vai polimerizando com um aparelho bom, tá? Faz a fotoativação sempre o mais próximo possível do elemento dental, tá? Sempre na perpendicular, nunca entorta o aparelho. Por quê? Porque a luz ela vai desviar. Então, foco sempre na perpendicular, a fotoativação, tá?
Aquilo que eu falei para vocês da importância, vou só esse slide de dica, ó. A gente tem diferentes fotos, diferentes tamanhos de ponteira, diferentes angulações e formatos. O que é importante? Fica a dica. Isso meu aluno já sabe, porque ele já aprendeu comigo. Se eu tiver uma ponteira muito pequena, não se esqueça, você está fazendo uma classe 1 ou uma classe 2, não se esqueça que eu não posso fazer um ponto só de aplicação de luz. Por quê? Porque aquela ponteira mais estreita não cobre toda a área que eu vou fazer a fotoativação. Então, hoje é recomendado, tá aqui os trabalhos, inclusive as referências para vocês verem, eu preciso fazer múltiplas exposições. Isso já é uma coisa fardada, pessoal. Posterior, classe 1, classe 2, extensa, mais de uma fotoativação. A não ser que você tenha uma ponteira muito grande, muito eficiente. Mas a maioria trabalha com ponteiras menores. Então, múltiplas exposições. Eu quero que você tenha sucesso. Não só facilite a sua vida clínica, agora você já não precisa mais ter um trabalho de escolher a cor, faça múltiplas exposições, tá bom? Para você ter uma boa polimerização. E sempre em 90 graus, que eu acabei de falar para você. Tá? Cuidado, entortou a ponteira, você entorta o feixe de luz e você pode ficar alguma área aí sem polimerizar adequadamente. Isso é bem simples de você entender, tá aqui no esqueminha, isso aqui é do trabalho do Price, que é um pesquisador que trabalha muito com fotoativação. Você vê, já está publicado, então é de lá, tá vendo? Então você tem a diferença também. Então, se você vai trocar seu equipamento, presta atenção e compra um foto legal para você trabalhar bem com a resina composta, tá bom? Voltando aqui na nossa técnica, daí você faz a escultura, aqui sem polimento, sem nada, mas você já vê que com um pincelzinho já fica bem lisa a restauração. Aí você pode dar um pré-acabamento com a Easy Shine. A Easy Shine é uma ponteira de carbeto de silício da Cooser, tá? Você já faz um acabamento inicial. Muita gente pergunta, professora, eu vou ter que esperar 24 horas para fazer o acabamento? Pessoal, em teoria é 24 horas, mas veja, algumas coisas na área da saúde não dão para funcionar só em teoria. Então, claro que eu tenho que dar um acabamento inicial, né? Claro que você pode dar um super polimento numa próxima sessão, mas eu preciso dar um acabamento inicial, sim. A Easy Shine, ela tem partículas bem pequenas de carbeto de silício, vai deixar lisinho e você vai conseguir uma lisura boa imediata, o paciente já vai com a restauração lisa embora para casa, tá bom? Aqui é a remoção do isolamento, então com esse pré-acabamento. Chequem a oclusão, não esqueçam um passo importante. E aí sim você vai fazer o acabamento polimento com material para anterior ou posterior. Aí sim, um super polimento depois de 24 horas, tá? Mas eu vou dar um acabamento inicial sim, tá? Senão fica difícil. Imagina se o paciente vai embora, aquilo áspero, já no dia seguinte retém um monte de biofilme, já produz ácido, já começa, sabe, deteriorar a resina. Então, assim, não tem condição de ir embora o paciente sem dar um acabamento, ok? Aí você pode usar cabelo de silício, pasta, enfim, o que você quiser, mas aqui eu quero que você olhe a lisura. Olha o brilho e a lisura que a Carisma Diamond fica, ou né, a One ou a Diamond é a mesma em termos de acabamento, mas olha que lisura você consegue. Tudo bem, pessoal? E aí, olha a cor. A cor perfeita, você não vê onde tem restauração. Nossa, professora, usou uma cor só? Só uma cor. Tá? Então, acho que essa é a proposta, né, da Carisma Diamond One, veio para ficar e para facilitar a vida em vários casos. Sempre lembrando que às vezes a gente não consegue em todo, tem casos que a gente não vai conseguir. Mas aí eu mostrei para você a gama de cores que a Carisma Diamond tem, né? Ela tem a linha completa. Eu gosto muito, eu falei, mas é verdade mesmo. As cores dela, clareadas, são lindas. Eu acho muito bonitas, porque às vezes eu sei que hoje o paciente ele quer dente mais claro, mais branco, enfim. Então você tem opções para o seu paciente, mas para a maioria dos casos você vai conseguir trabalhar com a Carisma Diamond One. E nisso você já vai ter uma facilidade aí na sua vida clínica aí bem grande, tá bom, pessoal? Paty, acho que era isso. Pessoal, agora a gente vai ver se tiver perguntas ou não, se alguém quiser fazer abertura, algum comentário, mas eu espero que tenha dado aí para vocês observarem as dicas, né, com relação aí à resina e tudo mais. E estou aqui à disposição se vocês precisarem, estou longe. De novo, agradeço demais a Cooser, a parceria, a Patrícia, porque a gente trabalha aí de longa data, a Cooser é parceirona, sempre foi, então ela mora no meu coração e realmente os materiais são muito bons. Então, pessoal, eu tô aqui para mostrar, para falar, não só porque eu gosto, mas eu gosto mesmo, é de verdade, é de coração, a Paty sabe disso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada, Patrícia, obrigada, Cooser. Espero que eu tenha aí ajudado, pessoal. Obrigado, meus alunos.
pela presença, tá? E se tiverem perguntas, estou aberta aí a questões. Paty, com você, querida. Obrigada, viu, Pri? Não, na verdade, a gente acabou não tendo perguntas aqui, mas eu queria te agradecer pela aula que você deu, super didática. Obrigada por ter explorado não só essa questão da cor, mas das propriedades da Carisma Diamond, porque às vezes é uma coisa que as pessoas não conhecem ainda, né? Sim. Não tem essa informação sobre resistência e tudo mais que a Carisma Diamond proporciona. E queria, enfim, me despedir, desejar um ótimo fim de tarde para todos e dizer, Pri, que a gente está aí, apesar de estar longe, estamos parceiros nos teus cursos que você está tocando ainda à distância mesmo, viu? Obrigada, viu, Paty? Obrigada mesmo. Pessoal, um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada a Tchau, todos, viu? tchau.